pessoas que tiveram disposição de vir aqui para ouvir eu falando por um tempo sem parar. Quando eu fiz esse podcast, criei esse podcast, foi no começo do ano passado, acho que meio do ano passado, não sei exatamente. E foi com o objetivo de, literalmente, eu falar coisas que eu estava sentindo, em voz alta, sabe? Porque às vezes a gente sente tanto e fala pouco, ou não consegue falar para alguém. E a gente acaba falando sozinho com as paredes. Eu resolvi que isso talvez seria bom eu gravar. E com a vinda desse tempo de quarentena, vamos dizer assim, foi legal para eu poder falar assim, por que eu não me dedicar a isso? Fazer uma coisa diferente, acrescentar alguma coisa. Lembrando que tudo que eu falo aqui é a minha visão, a minha opinião, o meu modo de enxergar. Qualquer um pode discordar de mim, até porque eu não sou especialista em alguns assuntos. São coisas que eu ouço, que eu vejo, que eu acho legal. Bacana. E hoje, por coisas que aconteceram durante alguns dias atrás, eu resolvi só falar sobre egocentrismo, sobre pessoas egocêntricas, né? Que isso reflete tanto quem eu sou também, quanto como qualquer outra pessoa. Também pode ser. Lembrando que aqui a gente está tendo eu estou falando informalmente, né? E só para deixar bem claro, assim, não tem roteiro, eu falo coisas na minha cabeça. Então, não tem roteiro entre aspas, né? Só o assunto que eu vou falar. Eu resolvi falar sobre egocentrismo, sobre pessoas egocêntricas, porque durante um ano e alguns meses, mas exatamente um ano, eu ouvi e trabalhei muito isso comigo mesma. E comecei a perceber no outro o egocentrismo, né? A pessoa egocêntrica. Porque quando uma pessoa é egocêntrica, não necessariamente a pessoa está tendo consciência que está tendo. Ou, às vezes, esse egocentrismo pode ser consciente ou não. As pessoas, às vezes, não sabem que está sendo egocêntrica. E eu percebi também que algumas pessoas confundem. Isso seria normal. Egoísmo, pessoas egoístas, com pessoas egocêntricas. E a gente tem que lembrar que são coisas diferentes, né? Uma pessoa egoísta, ela só pensa em si. Ela faz as coisas somente para ela. Ela esquece que existe um coletivo, sabe? No caso, o que é bom para ela é bom para o outro. O que é bom para mim é bom para o outro. E ela acaba esquecendo disso. Ela é uma pessoa cega, é uma pessoa iludida que esquece como dizer assim, o universo funciona, sabe? Ela, vamos dizer assim, ela não percebe o que acontece à sua volta. Ela foca tanto nela mesma que ela esquece que tem outras pessoas. Ela distorce o que está acontecendo à sua volta. E ela muitas vezes passa por cima de alguém e ela não percebe que passou por cima daquela pessoa. Isso se chama egoísmo. Ela não percebe o outro. Ela não percebe que passou por cima do outro, sabe? E o egocêntrico, ele é o centro das atenções. São coisas diferentes. Ele acha que o meio dele, tudo que está em volta dele acontece por ele, sabe? É por causa dele. Por exemplo, o sol nasce para ele. Se o sol não nasceu, vamos supor que está nublado, é para castigar ele. Então tudo que acontece de bom ou ruim é para ele. As pessoas não sabem, mas eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou formada em professora de educação infantil. E eu gosto até de ver bastante coisa sobre educação infantil, apesar de eu não ter muito interesse em trabalhar hoje com crianças, né? Mas eu não lembro onde eu vi,
exatamente, não sei se foi uma psicóloga, um psicopedagogo, que estava falando exatamente que crianças de mais ou menos até 5 anos são egocêntricas. Elas acham que tudo acontece por causa dela. Ela, tipo, é uma criança que... Porque não tá errada, né? Porque ela é o centro ali. Se ela tá com fome, vem alguém e alimenta ela. Ela tá com sede, vem alguém e dá de beber a ela. Ela quer alguma coisa, a pessoa vai dar pra ela. Ela é o centro. A questão é, isso acontece pra criança, ok, né? Claro que a gente tem que trabalhar isso na criança também. Mas quando isso é distorcido e essa mentalidade dessa criança de 4 anos, de 5 anos, sei lá, não lembro agora, vai para sua vida adulta, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está errada. Entendeu? Então, desculpa, que hoje eu tô meio rouca. Então, assim, se essa pessoa que é egocêntrica não entende essa lei, ela acha que tudo é voltado para ela, ela não entende que as coisas são um coletivo, são para todos. Ela acha que... E isso é tão engraçado que, por exemplo, se a pessoa... Vamos supor, se a pessoa não me ajuda, é porque ela está querendo me prejudicar de alguma forma. Ou se a pessoa é educada comigo, é gentil comigo, ela está afim de mim, ou ela está interessada na minha pessoa. Em nenhum momento, as pessoas que são egocêntricas questionam isso. Às vezes a pessoa não está podendo te ajudar porque ela não te ajudou, porque não é porque ela está querendo te prejudicar, é porque ela não pode te ajudar naquele momento, ela não tem como fazer isso. E por que eu estou falando isso tudo? Em 2018, no final de 2018, como eu percebi o meu egocentrismo, sabe? Como eu percebi que eu era egocêntrica. Todos nós somos, não fique achando que em nenhum momento você é egocêntrico, porque isso não existe. Por que eu tô falando isso tudo? Porque, para a primeira pessoa entender, pra gente entender qual é a diferença entre egoísmo, ser uma pessoa egoísta e uma pessoa egocêntrica, começa por aí, né? E segundo, porque eu me autoanalisei e falei, e percebo como podemos evoluir, como podemos deixar de sermos assim. E tudo é uma questão de analisar. Em 2018, meio de 2018, se eu não me engano, teve uma mudança radical na minha vida. E no final desse ano de 2018, eu tava me questionando. Eu nunca falei pra ninguém, na verdade, mas eu ficava me questionando. Nossa, por que eu tô vivendo? Acho que eu não passo por essa fase, né? Nesse momento. Por que existo? Por que eu tô aqui? Ai, que vontade, não quero viver. Ai, não quero morrer e tal. E nesse momento eu falei assim, não. Se eu morrer, fulano vai sofrer, Beltrano vai sofrer, Ciclano vai sofrer. Eu fui egocêntrica nesse momento. Claro que foi bom naquele pra eu não pensar uma besteira, mas eu fui egocêntrica. E naquele momento eu falei assim, tá, mas o que eu posso fazer pra deixar isso de lado? Esse sentimento. E quando foi no final daquele ano, 2018 para 2019, eu fiz uma promessa comigo mesma. Eu falei assim, eu preciso evoluir. Eu preciso crescer como ser humano. Eu preciso crescer espiritualmente. Isso cabe a mim, tá? Porque eu acredito no espiritual. Tem gente que é ateu, mas não muda o fato que a gente tem que cuidar do nosso ego, né? Para ele não sobressair mais do que nós mesmos ou me prejudicar a nossa convivência com o mundo e o reflexo que a gente traz para o mundo, né? Porque todo mundo, nós estamos no universo. Tudo que a gente faz atinge o universo de alguma forma, atinge o equilíbrio. Enfim, eu falei, eu quero mudar espiritualmente, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero crescer. E eu quero ser uma outra pessoa. E quando começou 2019, eu não estava bem.
começou a me dar umas coisas, eu comecei a ficar muito mal, comecei a ficar muitas coisas acontecendo, uma tristeza, uma falta de vontade muito grande instaurou em mim em 2019, que eu não conseguia, às vezes ficava sozinha, que eu morava sozinha, tinha momentos que eu queria sufocar, eu não queria ficar ali sozinha, naquela casa, tudo me fazia mal. Começou a um ponto que eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento, e eu me sentia muito só. Quando eu comecei a me sentir só, o meu ego sobressaiu muito. Por quê? Porque quando a gente é egocêntrico ao extremo, a gente fala assim, eu tô sozinha porque eu sou uma pessoa assim, 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 assim. Aí as pessoas, fulano, beltrano, se afastam de mim. Então, assim, não, as pessoas não podem estar comigo naquele momento. As pessoas não conseguem. Eu tenho que falar pra pessoa que quer vir aqui. Eu não espero que a pessoa se aproxime de mim se ela não sabe que eu tô precisando. Eu preciso ser humilde o suficiente pra ir até a pessoa falar, poxa, vem aqui, sabe? Eu tô só me sentindo só, tem como você vir ficar comigo? Ou vamos sair, vamos nos divertir? E eu não fazia isso, eu achava que as pessoas tinham que adivinhar o que eu estava sentindo, tinham que adivinhar, não adivinhar, mas falar assim, essas pessoas me amam tanto, por que essas pessoas não falam comigo? Essas pessoas gostam tanto de mim, por que eles tomam a iniciativa de falar, oi Beatriz, como você está? Isso é uma coisa muito egocêntrica de se pensar. As pessoas não falavam porque não tinham o que falar, elas não sabiam. Então, assim, naquele momento eu estava sendo egocêntrica ao extremo. E nesse mesmo momento eu fui traída por uma pessoa que eu confiava muito. Vamos lembrar que eu estou falando de traição, tá? Eu não estou falando de outra coisa. Eu fui traída por uma pessoa que eu gostava muito. E essa traição veio como uma bomba na minha cabeça. Eu me guardei e foi um momento crucial desse divisor. Porque quando eu fui traída, eu recebi essa traição, lembrando que eu estou falando de traição, não infidelidade, tá? Quando eu fui traída por essa pessoa, eu recebi um baque muito grande de cara. Eu sofri de uma maneira maior do que eu esperava, mas em compensação eu passei isso por um período muito curto, porque eu já estava lendo, e foi quando eu falei assim, caramba, porque eu sou imperfeita, o que eu fiz de errado? Será que eu tinha que ter feito assim? Tinha que ter feito assado? Será que foi por esse motivo? Será que foi por esse motivo? Será que eu não sou digna? E o ego foi falando por mim. Porque isso é o ego, gente. A gente acha que a atitude do outro tem a ver conosco, né? Tem a ver com nós, tem a ver com o meu mundo, tem a ver com as minhas qualidades, com os meus defeitos. E não é exatamente assim que funciona. E naquele momento eu fiquei me sentindo assim, o que eu deveria ter feito diferente? Porque até que eu, conversando com uma amiga minha, a Pipa, beijo, vamos ler o livro dela, Pipa Rivera, tá no Wattpad, tá? Só seguir ela no Instagram. E ela, conversando, ela me ligava, eu tava muito mal, eu falei, eu não sei o que eu fiz de errado, como eu faço pra consertar as coisas? Ela falou assim pra mim, cara, você não fez nada, calma, não sei o quê. Eu falei, eu sou uma péssima pessoa, e eu comecei a me autoflagelar, né, a me machucar, porque eu achava que eu tinha feito algo para aquela pessoa ter me traído. E foi quando eu fiz uma sessão de psicólogo, eu fui pro psicólogo, uma sessão de terapia, né, também. E eu comecei a perceber, e até que essa minha amiga falou assim, Beatriz, vamos para pensar. E muitas coisas foram acontecendo. Eu fui fazendo coisas impulsivas, mais do que o normal, e eu tentando entender porquê daquilo, até que chegou um momento crucial.
Eu tava enxergando todos os meus defeitos, poucas qualidades em mim. Até que a Pipa falou assim, cara, o que você tem de qualidade? Claro que ela não falou assim, né? Cara, o que você tem de qualidade e o que você tem de defeitos? Bota, analisa. Eu comecei a fazer isso. Botar minha qualidade e meus defeitos. E ela falou pra mim, falou assim, uma vez, eu não lembro em que momento, ela falou assim, isso tudo que você tá passando é seu ego falando por você. Isso tudo que você tá vivendo é teu ego. Não tem a ver com você. Você tem que lembrar disso. E eu tava indo pro centro espírita também, né? Junto com a psicóloga, com os meus amigos, com as minhas amigas. E junto com a questão religiosa, que pra mim era importante também. Ela falou assim, o seu ego tá falando por você. Você é egocêntrica demais. Você tá sendo muito egocêntrica. E eu falava assim, não, será? Ela falou assim, pra você evoluir, você tem que deixar seu ego de lado. E perceber as coisas sem o ego. E foi uma análise muito importante pra mim, sabe? Eu passei por situações, e dentro desse turbilhão de coisa, eu conheci minha atual, que hoje é minha noiva e tal. E a gente passou por esse turbilhão, eu cheguei a um momento que eu percebi que eu estava sendo egocêntrica. E foi assim, durou, gente, eu fiquei muito mal durante o período quando eu descobri realmente que eu era egocêntrica. E eu percebi assim, eu fui traída, não é porque eu sou uma pessoa com defeitos, não é por esse motivo, não é por mim, é pela pessoa, a pessoa que me traiu. Ela teve motivo, a culpa é dela. Eu não posso pegar essa responsabilidade pra mim, porque não tem a ver comigo, tem a ver com a felicidade do outro, tem a ver com a vida do outro, tem a ver com o desejo do outro. Essa pessoa quis fazer aquilo por causa dela. Ela não estava bem, ela não estava bem. O problema é dela. Eu não tenho que achar em mim justificativas para uma atitude do outro, porque não tem a ver comigo. Tem a ver com o que o outro estava sentindo. E quando eu pensei isso, eu falei assim, cara, tem a ver com o caráter do outro, com a personalidade do outro, com a vida do outro. Se aquela pessoa me traiu, é o caráter dela, não tem a ver com os meus defeitos ou com as minhas qualidades. Ela ia fazer, se existisse, não existe, mas se existisse a pessoa mais perfeita do mundo, essa pessoa faria a mesma coisa, porque é do caráter dela fazer isso. E não tem a ver comigo. E isso é muito importante entender. Quando eu entendi, eu falei assim, cara, eu não fiz nada de errado, porque eu tenho que ficar aqui me justificando, achando uma coisa que eu fiz de errado pra justificar a traição. É porque a pessoa é filha da puta, vamos botar assim. E foi aí que chegou a minha atual, né? Que me ajudou muito a ter liberdade para eu me entender. E quando você percebe que você está sendo egocêntrico, você percebe que não tem a ver comigo, você se alivia, sai um peso das suas costas. E esse peso que sai das suas costas, tira toda a questão de você falar assim, eu tenho defeito de qualidade, nenhum tem que sobressair. Eu não posso dar mais vazão para minhas qualidades, porque eu acho, né, eu não tenho certeza, mas você acaba se tornando, além de ser egoísta, né, nem posso dar a vazão para mim, só para os meus defeitos, porque senão eu me torno uma pessoa, além de egocêntrica, achando que tudo acontece por causa daqueles defeitos, eu acabo me tornando uma pessoa depressiva, deprimida também, né? E acaba dando vazão para sentimentos ruins. Agora vamos lá. Como a gente percebe que uma pessoa, depois de tanto me analisar, eu sempre procuro deixar meu ego de lado. Claro que eu sou egocêntrica. Todos nós somos. Em um determinado momento, consciente ou inconscientemente, não importa. Em determinado momento, eu ainda continuo, eu percebi que eu tenho que trabalhar isso. Porque, gente, dentro dos preceitos espírita, tá? Isso aí eu vou falar sobre religião. Você evolui espiritualmente quando você deixa o seu ego de lado, tá? Quanto mais você tem capacidade de deixar o seu ego e fazer as coisas por caridade, sem pensar no que você vai receber de volta,
você está evoluindo. Então, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa egoísta. Então, assim, eu não sou uma pessoa com característica egoísta. Mas eu sempre gostei de ajudar as pessoas. É uma característica minha. Eu gosto de conversar com as pessoas, de entender porque elas estão em determinadas situações e tal. E quando você faz isso de bom grado, você faz isso sem esperar que o outro retribua, você faz isso e você está evoluindo como pessoa. E dentro do espiritismo, que para mim funciona, quanto mais você deixa o teu ego de lado, mais você está ligado aos espíritos mentores, ao outro lado, sabe? Mais você está conectado com o mundo espiritual, com o universo espiritual. Mas você está alinhado, né, com isso. Mas voltando para questões que não sejam espirituais, eu percebi que quando eu faço as coisas, eu não posso esperar que o outro faça para mim. Até porque tem umas pessoas que falam sobre reciprocidade. E as pessoas acham que reciprocidade é o seguinte. Não sei se eu já falei em algum podcast sobre isso, mas reciprocidade não tem a ver com você ajudar. Vamos supor, eu ajudo a fulaninha. Vou botar a Pipa como exemplo. Eu ajudei a Pipa em um determinado momento. A reciprocidade não é eu esperar que a Pipa faça o mesmo por mim. Porque a partir do momento que eu faço por ela e eu espero que ela faça alguma coisa por mim, isso não é reciprocidade. Isso não é fazer algo e deixar teu ego. É o teu ego ainda falando. Você está fazendo algo porque você espera que a pessoa faça o mesmo por você quando você precisar, né? Então, a reciprocidade é eu fazer algo pela Pipa e eu saber que o universo, que as pessoas, em algum momento vão fazer por mim também, não necessariamente aquela pessoa. Eu fiz porque eu quis, eu fiz por gratidão, eu fiz por amor. A partir do momento que eu espero que aquela pessoa retribua, eu tô sendo egocêntrica, sabe? E isso é muito difícil as pessoas entenderem. Porque aí começam as questões tipo, porque eu ajudei a pessoa não é ingrata, a pessoa é isso. Cara, às vezes a pessoa nem é ingrata, nem é nada disso. A pessoa simplesmente não pode fazer por você. E isso é deixar o ego de lado. Se você espera que o outro faça por você, você é egocêntrico sim, sabe? Se você espera que as pessoas façam a mesma coisa por você, aquela pessoa que você ou aponta a sua ajuda, você está sendo egocêntrico. E eu passei por isso muito ano passado. Muito ano passado, sabe? E a primeira medida que eu fiz foi me mudar. Mudei de casa. Tô numa casa que eu adoro, gente. Eu adoro estar aqui nessa casa. Eu adoro as pessoas. Claro que eu não tenho vizinho fofoqueiro e tal. Mas eu tô num lugar que eu gosto, perto de pessoas que eu realmente gosto. Eu me sinto bem dentro desse ambiente que eu tô agora, que eu não me sentia na outra casa. Então a primeira medida que eu fiz foi me mudar. Sabe? Por N motivos também, além desses. E eu passei por um processo que poucos sabem, mas eu passei por muita coisa. E quando eu passei por esse processo, eu resolvi me esconder comigo mesma. Eu preferi ficar comigo mesma. Isso que eu fiquei comigo mesma, eu tinha poucas pessoas à minha volta. Eu conheci o Douglas e o Wallace. Eu fiquei viajando muito para Vassouras, né? Tem muitas fotos, né? Eu em Vassouras, inclusive com o Wallace e com o Douglas. Eu comecei a viajar muito, até porque a minha namorada é de Três Rios, da região serrana do interior do Rio. Então, assim, eu comecei a ir muito pra lá. Fui pra Paraíba do Sul. E então, assim, eu comecei a me resguardar. Eu comecei a perceber do que eu realmente gostava. Porque, assim, o que acontece quando você é egocêntrico? Todo mundo, o egocêntrico e o egoísta, tá? A gente não está falando de egoísmo, elas têm a necessidade de ser amada. Ela quer ver o amor da pessoa por uma determinada ação dela. Cada um pelo seu nichos, né? Pelo seu meio de fazer as coisas. Então, assim, o que acontece? Eu passei anos da minha vida sendo algo que esperavam de mim para eu agradar. Então, por exemplo, se eu
vamos fazer um exemplo bem simples. Vou usar a pipa de novo, tá? Se eu achava que se eu fosse, um exemplo, carinhosa com a pipa, amorosa com a pipa, gentil com a pipa, ela ia me amar. Ela ia gostar de mim por eu estar sendo gentil, por eu estar sendo amável. Ou então ela falava assim, eu gosto de suco de maracujá. Gente, todo mundo sabe que eu não tomo suco de maracujá. Não é que eu não tomo, eu não gosto de suco de maracujá. Aí a pessoa fala assim, eu amo suco de maracujá. E eu começo a beber suco de maracujá porque a pipa gosta. Então eu tô fazendo algo pra... Então a pipa gosta, então ela vai gostar de mim. Eu sou carinhosa, eu sou amorosa e ainda gosto de suco de maracujá. Então assim, eu começava a me anular por causa do meu ego para poder agradar a pessoa que estava comigo. Amigos. A única pessoa que eu acho que eu sempre fui eu mesma, assim, realmente sou eu mesma, assim, que eu sempre fui, foi com a Tamires, assim, e com a Gabi. Assim, eram as únicas pessoas que eu acho que eu tinha liberdade para ser eu mesma, sabe? E não que eu tinha liberdade para ser eu mesma, eu me sentia que eu não precisava fazer, e mesmo assim eu ainda evitava de falar certas coisas e tal. E como eu fazia isso, chegava um determinado momento, claro que não é um suco de maracujá que eu falava que eu gostava para agradar ninguém, mas eu percebia que eu não sabia do que eu era, do quem eu era, das minhas filosofias, das minhas crenças, do que eu gostava, porque tudo que eu fazia era involuntariamente através e para o meu ego. Era feito para o meu ego, era feito pelo meu ego. Então, quando eu percebi isso, eu falei assim, e eu determinei para mim, eu falei assim, eu não quero mais deixar o meu ego falar por mim. Eu quero fazer as coisas por mim. Eu quero fazer as coisas. O que eu gosto? O que eu quero? O que eu faço? O que eu amo fazer? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso pra mim foi muito importante. E um dos melhores momentos pra mim foi quando eu fui pra Vassouras a primeira vez. Eu não esperava que eu conseguiria ir pra Vassouras a primeira vez. Tipo, eu simplesmente fui pra aquela cidade. Circunstância da vida, tudo se encaixou. Eu fui com a cara e com a coragem, sem conhecer ninguém daquela cidade. E eu fiquei tipo, eu nunca fui muito corajosa nesse ponto, sabe? Eu sempre esperava que outras pessoas fizessem isso comigo. Porque teve uma amiga minha, a Mariana, quando eu tava passando por tudo, a minha cabeça tava um turbilhão, ela virou pra mim e falou assim, aprenda a ficar sozinha, aprenda a ser companhia de você mesma, ser sua própria companhia. Faça as coisas sozinha. E eu falei assim, naquele momento eu falei assim, eu não sei se eu consigo ser isso, ser tão autossuficiente para ter minha companhia como algo bom para mim. E foi determinante ali essa frase dela. E quando eu cheguei em Vassouras, eu conhecia uma amiga que morava lá também, né? Quando eu cheguei em Vassouras, eu tava muito doente, eu fiquei muito doente, tanto que tem stories meu que eu tava super hiperdoente. Cheguei em Vassouras, a minha amiga me buscou de carro, né? Com o motorista dela e tal. Aí a gente foi pra casa dela, depois eu fui pra casa da pessoa que eu tinha alugado uma casa. Aí foi nessa que eu conheci o Douglas e o Wallace, ficamos super amigos e comecei a ir pra ficar na casa deles, né? E quando eu fui a primeira vez, aí tá, quando eu fui a segunda, eu já tava muito corajosa. Mas pra mim o meu auge foi quando eu tive a coragem. Não fui sozinha, eu tava com os meus amigos, né? Douglas, Wallace, a Lua e a Tina. Eu fui pro Paraíba do Sul. Quando eu fui pro Paraíba, lá é um sítio e tal, quase uma fazenda de tão grande, não tem nada. Só você... Aquilo ali pra mim foi uma realização. Eu tava com pessoas que eu gostava, que eu considerava minha família. Eu tava num local que eu nunca ia imaginar estar, por mais que seja aqui perto, no interior do Rio. Eu estava vivendo pra mim, sabe? Eu não fui lá por vamos fazer tal coisa.
E isso pra mim foi muito importante. Porque quando você deixa o ego, você para de pensar um pouco só de como as pessoas estão te vendo e passa a enxergar como você é. Como você vive a sua vida. Você para de viver fazendo de tudo pro outro te aceitar, pro outro te ver, pro outro te amar, sabe? E quando você percebe que você não era amada, que você não era querida, que você não precisa, que não tem a ver com o outro, tem a ver como você se sente por você mesmo, é libertador. Hoje, eu percebo que eu tenho preguiça de discutir, por exemplo, argumentar, sabe? Eu não tenho vontade de argumentar, eu não tenho vontade de discutir, a não ser que valha muito a pena em determinada circunstância. A pessoa vai mandar textão, eu vou ficar lá, ai, preguiça de ler, não vou ler. Aí eu, dependendo da situação que esteja ocorrendo. Então, por quê? Eu percebo que eu posso viver sozinha e posso viver pra mim. Eu não preciso agradar a ninguém. Claro que a gente paga um certo preço por isso. Não vou falar, as pessoas gostam de você ser assim. Porque as pessoas, no fundo, querem ser agradadas também. Por causa do ego, né? Se você desagrada elas, é o ego falando. Por exemplo, aconteceu uma determinada coisa comigo esses dias. Que uma pessoa falou de mim nas redes sociais, né? O que acontece, né? Porque o que aconteceu no fim das contas? Nesse fuzuê todo, eu fiquei reclusa, né? Eu voltei pra mim mesma pra eu poder me analisar, porque eu estava meio tipo, tá, porque eu não queria estar com ninguém. Eu fui vivendo a minha vida, tendo novas experiências, pra eu descobrir como é essa Beatriz, como é essa pessoa que pensa nela, que as atitudes vai refletir pra ela. Quem é essa Beatriz? Então você começa a descobrir um montão de coisas que você gosta, que você acredita e você não sabia. Eu descobri muita coisa. Eu descobri determinadas coisas que eu gostava, que eu conseguia fazer, que eu fiquei, meu Deus, eu consigo fazer isso. Eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Eu gosto disso, eu não sabia que eu gostava disso. Nossa, eu não gosto disso. Isso pra mim foi muito importante. O que aconteceu? Com o passar do tempo, eu comecei a me tornar uma vilã na história de algumas pessoas. Eu comecei a me tornar a pessoa não querida pelos outros. E eu comecei a fazer isso porque eu não sou tão querida. E o que aconteceu? Começaram algumas pessoas, né? Começaram a fazer minha caveira. E por incrível que pareça, aquilo não me afetava. Falar que eu fui má pessoa, que eu fala. Não começou a não me afetar isso. O que as pessoas estavam falando sobre mim, que aquela pessoa estava falando sobre ao meu respeito. Se assim, eu não gostava que a pessoa falava de mim, cara, se você já foi, para de falar de mim, cara. Não tem por que falar de mim. Ela não me incomodava. E nisso teve todo um processo de perdão para uma pessoa também que é muito querida por mim agora, tipo a Gleice. Hoje a gente tem um bom relacionamento, graças a Deus, a gente conseguiu se perdoar. Que a gente não se falava há 8 anos. Nesse processo ela ressurgiu na minha vida. E assim, e quando foi esses dias agora, uns 2 semanas atrás eu acho, uma pessoa começou a falar de mim nas redes sociais. Não falando assim, a Beatriz, mas botando a entender claramente que estava falando sobre mim. E as pessoas, como a gente tem muitas pessoas igual, as pessoas começaram a ver e me mandaram e eu ficava tipo, gente, deixa eu falar. É porque não tem assunto. Aí teve uma pessoa que falou assim, mas você não fala nada dessa pessoa. E a pessoa fica falando de você. Eu não sei o que. Eu falei, cara, é um problema dessa pessoa. Isso pra mim foi muito importante. Até que eu falei assim, cara, tá chato, né? Eu falei, cara, para de falar de mim e tal. E a pessoa virou pra mim e falou assim, a rede social é minha, faço... Aí começou a fazer aqueles textões que eu tenho preguiça. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu ignorei e falei, cara, tá bom, então continua falando de mim e tal. Ok.
de boa. E assim, tem uma frase que fala assim, você sempre é um vilão na história de alguém. E assim, tá bom, eu vou fazer o quê? Eu vou me matar por isso? Eu vou me descabelar por isso? Não. Porque senão, e isso que essa pessoa faz, e não é a primeira vez, aconteceu várias e várias coisas. E essa pessoa, que eu falava assim, cara, não fala de mim. Cara, não me bota nesse assunto, não me bota nesse meio, eu não quero saber, eu não tô afim. Eu pensei, é porque a pessoa é egocêntrica, sabe? A pessoa, e qualquer atitude, qualquer frase que eu falava, virava uma coisa muito maior do que era. E eu ficava assim, gente, e isso é um fato. A pessoa falava assim, aí depois ia falar na rede social que porque a fulaninha apoia tal coisa. Falando de mim, no caso. Só que assim, não tem a ver com o outro. Você percebe o ego da pessoa inflamado. Quando você percebe que não tem a ver com essa pessoa determinadamente. Não tem a ver com essa. Tem a ver comigo. Eu não quero falar sobre isso. Eu tenho o direito de não querer falar sobre isso. Eu tenho o direito de achar um saco o que você está falando. Achar muito mais do mesmo. E essa pessoa acha-se o dono da verdade. Acho que a verdade é só todo mundo é errado, mas essa pessoa está certa. Isso é o ego, sabe? E um ego muito ruim, porque inclusive isso gera algo assim, eu sou bom demais, por isso que não aguentou ficar perto de mim, porque o meu brilho, a minha capacidade, a minha competência estava ofuscando aquela pessoa. Cara, isso é o pior ego que pode acontecer, sabe? Isso é horrível. E a gente e as pessoas que estão à volta sustentam esse tipo de ego, porque tem medo de magoar essa pessoa, de não falar, você está errado, você está errada, não é assim que funciona. A pessoa que fala assim, isso é um ego. Tipo assim, eu não chegava a esse nível, sabe? Eu ia por outras vias, o meu ego vai por outras vias. Mas essa pessoa, tem pessoas que têm um ego, tipo assim, se eu tô num emprego, inclusive aconteceu com uma conhecida minha, exatamente o que eu vou falar aqui. Estava num determinado emprego que ela se julgava muito boa. Ela era a melhor daquele departamento. Ela era boa em tudo que fazia. Excelente. Sabe aquela pessoa que todo mundo disputa para ter ela na empresa? Então, ela se julgava assim. Aí foi demitida. Sabe qual foi a justificativa para a demissão dela? Não é porque ela fez algo errado, não é porque ela estava se metendo onde não devia, não era porque ela era incompetente, não era porque ela era, vamos dizer assim, fez coisas que não devia, porque estavam de saco cheio dela. Não. Ela foi demitida porque ela era competente demais. E as pessoas estavam... E a pessoa que... Dona do lugar, o dono do lugar, não sei. O dono do lugar era de inveja. Simples assim. Não estava aguentando de tanta inveja e teve que mandar embora. Você percebe que aqui não teve claro, fugiu da realidade, provavelmente. Aí eu falei assim, tem certeza que é por causa disso? Que me falou, ela falou assim, tenho certeza, porque eu sou boa demais. Isso é um ego dos piores possível na minha cabeça, gente, porque se torna soberba, sabe? E tem uma coisa que eu não sou soberba. Todo mundo que... Isso nunca fui, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de agradar. O meu problema é querer agradar demais, né? Eu sempre quis agradar demais. Eu ainda continuo com essa minha personalidade de querer agradar. Eu quero que as pessoas se sintam confortáveis. Mas em determinado momento, desde que não fira o que eu tô sentindo, sabe? Porque eu não passo mais... Eu tento cada vez menos passar por cima do que eu tô sentindo, do que eu tô acreditando, em prol do outro. Eu não vou fazer isso, sabe? E eu aprendi a confrontar as pessoas de maneira saudável. Não saudável, mas de maneira mais
correto, falar assim, cara, isso tá me incomodando, vamos conversar sobre isso, eu quero falar sobre isso, isso tá realmente me incomodando. Porque antes eu ficava assim, eu não vou falar, eu vou tentar me adaptar. E eu tentar se adaptar, eu sou uma pessoa difícil de lidar, isso é um fato, eu sou uma pessoa complicada de lidar, eu sou impossível pra caralho. Mas o ego, quando você tem muito ego, isso torna muito mais difícil de lidar. Então assim, quando você começa a perceber que as coisas estão fugindo do controle, as coisas não são por causa de você, sabe? Às vezes a pessoa não pode fazer aquilo naquele determinado. Eu falo que quem tem um ego muito... Como eu trabalho com adolescente, adoro, tá? Nem vou falar sobre isso, porque eu adoro trabalhar com adolescente, né? Adolescente que tem muito ego, sabe? São egocêntricos, a beça. Porque o adolescente acha, e tá ok, é da idade. Tanto que eu falo pra eles, gente, ok errar, vocês podem errar, vocês estão essa fase de errar. Mas não pode permanecer no erro, não pode continuar fazendo esse erro. E vamos refletir sobre outras coisas. Quando, por exemplo, se eu falo assim, fulano, para de gritar. Várias vezes, por exemplo, durante todas as aulas, ou então fala assim, cara, eu posso te ajudar depois? Eles acham que é uma coisa pessoal, falam assim, não quer me ajudar? Porque eu sou bagunceiro, porque eu falo demais. Não, porque simplesmente eu não posso ajudar naquele momento. A gente tem que entender isso. Que nem sempre as pessoas vão fazer as coisas no momento que a gente quer. Às vezes a pessoa não consegue fazer aquilo que a gente, naquele momento. Às vezes a pessoa não pode fazer e não tem a ver com a gente. Se a pessoa te traiu, foi infiel, te caluniou, fez qualquer coisa, não tem a ver com você. Você não pode se adaptar. Você não pode achar que aquilo é tudo sobre você. Então a gente tem que parar e pensar. Às vezes ela não pode. Por exemplo, teve uma amiga minha que marcou pra eu ir na casa dela. Eu tava toda animada pra ir. Aí ela desmarcou. Ela falou assim, não dá porque eu... E nunca mais marcou, isso faz meses. Nunca mais remarcou. Eu poderia achar um montão de coisa pra ele falar, porra, é porque eu ia. Ai, ela não quer que eu vá na casa dela. Ai, porque ela desmarcou porque ela tá do lado de fulano. Né? Porque a gente tem muitos amigos em comum. Não, eu simplesmente falei, que pena, ela não pode porque ela realmente tem que fazer isso. Ela teve que sair, Isso tá tudo bem, não é um caso na minha cabeça, sabe, Maio? Meu Deus, a não ser que, por exemplo, eu falo, se a Tamires virar pra você, eu mandar mensagem ela não me responder, vou começar a me questionar, Tamires, tá acontecendo alguma coisa? Ele fez algo? É diferente de você ter certeza. E já se, por exemplo, se eu fosse traída me perdoa, eu nem sei o que aconteceu. Eu fui infeliz nesse comportamento, não. Aquele comportamento, naquele momento, não tem que justificar as atitudes do outro. Porque é você ser egocêntrico. Você achar que as suas atitudes, só as suas atitudes, tem um outro lado, tem um receptor, ele é receptor e é emissor também. Ele sente, ele vive, e o ego fala. Quando você começa a trabalhar o seu ego, fala, não fala o seu ego assim, você acaba deixando de se importar, sabe? Não é deixar de gostar de uma pessoa, é deixar de se importar com aquela pessoa. Você para de ou gostar, ou não de se importar, não é essa palavra, mas assim, você não quer mais discutir, você não quer mais argumentar, quando você percebe que o outro lado não está aberto a isso, porque senão se torna um relacionamento abusivo. E eu falo qualquer tipo de relacionamento, mãe, pai, tio, amigo, namorado, não importa. Se o outro lado, você tá falando, você tem que se anular pro outro lado, ou você quer, eu quero ser amado, isso tá errado. A gente tem que, sabe o que eu acho que é o maior problema do egocêntrico, a pessoa que é egocêntrica? Eu falo por mim, a gente não ouve de verdade. A gente distorce o que a gente está ouvindo. A gente fala muito e distorce o que está ouvindo. E isso é algo que eu aprendi. É ouvir e analisar, sabe? Eu tô aprendendo ainda a ouvir certo. A ouvir da maneira correta.
Eu acho que o problema maior ainda tá sendo meu impulsivo. Eu sou muito impulsiva ainda. Faço as coisas no impulso. E quando eu percebo, eu falo, caralho, não era pra eu ter feito. Mas assim, eu tô aprendendo a ouvir. Aprendendo a dialogar de maneira correta. E tô aprendendo principalmente a falar o que eu tô sentindo de maneira verdadeira. Eu fiz isso com todas as pessoas. Eu fiz inclusive isso com todas as pessoas que eu conheço. Sabe? Eu analisei o que eu sentia por elas, qual era a importância delas na minha vida. E me surpreendi quando eu fui sincera, sabe, comigo mesma. Falei, eu sinto isso, eu sou apaixonada por essa pessoa, gosto dessa pessoa, amo essa pessoa. Fui sincera. E mudou muito a minha perspectiva de ver o outro, sabe? Porque eu aprendi a ouvir mais. Não ouvir no sentido... ouvir o que a pessoa está dizendo, não, realmente entender o que as pessoas estão dizendo. E realmente ser sincera com relação ao que eu estou sentindo. Porque assim, se eu falo o que eu estou sentindo, eu sou muito sincera. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de expressar meus sentimentos. Assim, realmente expressar o que eu tô sentindo, sentimento. Eu consigo falar, eu sou muito sincera, mas eu não consigo expressar, por exemplo, se eu tô com raiva, eu tô magoada, se eu tô triste. Isso pra mim é muito difícil. Tanto que eu tenho uma dificuldade enorme de chorar. Tipo, eu sou chorona, tá? Eu choro muito. Mas eu demoro a ter liberdade, talvez, pra chorar na frente de alguém. A não ser que aconteça uma coisa extrema, né? E, assim... eu parei e percebi que ouvir o outro e me expressar, se o outro não sabe receber aquilo que eu tô sentindo, aquela minha dor, aquela minha tristeza, aquela minha felicidade, se o outro não consegue receber isso, tem alguma coisa errada. Se a pessoa não, por exemplo, hoje eu tô falando de relacionamento amoroso, no caso, eu tô numa relação que hoje eu falo o que eu tô sentindo e a pessoa olha pra mim e fala assim, tá bem você sentir isso, eu te entendo. E ela fala assim, e eu tô me sentindo dessa maneira, e eu ouço. E isso não tem preço. Você falar dos seus sentimentos e não ser apontada por eles. Porque esse é o maior medo acho que no modo geral, você ser julgado pelo que você tá sentindo. E eu acho que é só isso mesmo. Acho que eu falei até demais, mais do que devia falar. Então, se vocês têm alguma coisa pra frisar, pra falar, vai no Instagram. Só mandar um direct que fala, DM, e que eu vou tentar responder. Eu vou responder, querer acrescentar alguma coisa. Eu vou adorar. Meu Instagram é Beatriz L Lopes. Não, é Beatriz _LL Lopes _ que a gente conversa. E é isso aí. Beijos. E espero que eu tenha falado alguma coisa que tenha sentido. Assim espero. Beijos. Até a próxima.